Boa, rapaziada, que tá acompanhando esse corte aqui no canal Cortes do Isso Não é Podcast, canal oficial do programa Isso Não é Podcast. Então já deixa seu like, deixa sua inscrição, curte e compartilha. E você visitou esses campos de concentração, né? Uma vez só, e foi o pior lugar que eu já fui na minha vida. É isso que eu queria entender. Como foi que partiu a sua ideia de ir visitar o campo? Você chegou a ficar em dúvida de não ir? E se você puder detalhar um pouco o que você viu e como foi pra você lá. Bom, eu moro aqui desde 2018, né? E nunca tive vontade de ir, né? Porque justamente eu sei que a energia é bem pesada. Só que aí uns amigos meus do Brasil estavam vindo para cá e ele é estudante de história também, queria conhecer e a gente foi. E aí chegamos lá bem cedo, umas 9 da manhã, assim, um dia que nem estava tão frio aqui na Polônia. E eu falo assim, não estava frio, estava 4 graus. Aí as pessoas falam, nossa, mas isso é muito frio. Tá, mas peraí, aqui a gente tem menos 20, então 4 graus é verão. Hoje tá quanto aí? Hoje, acho que tá uns 12, 8, deixa eu ver. Hoje tá calor, Hoje hein? tá de boa. Se tiver... tá 5. 5? Ah, então tá calor. Tá menos. Tá o calor, tempo Tá calor. calor. E aí, eu fui com uma roupa de andar no frio mesmo, né? Com roupa térmica e tal. Sim. Cheguei lá, eu comecei a sentir muito mais frio do que eu sentiria, sei lá, se eu fosse andar aqui na praça da cidade, assim. Sim. E é tipo 40 minutos da minha casa. Então, o clima tava o mesmo, né? Depois, uma pessoa até comentou pra mim que locais que tem muitos espíritos, muitos encarnados e tal, fica mais frio mesmo o local. E realmente, quando eu sinto a aproximação de algum espírito, eu sinto frio em algum lado do meu corpo, sabe? Então, talvez faça sentido. Eram uns arrepios, assim, que eu sentia. Só que quando eu atravessei o portão de Auschwitz I, que são 2, né? Eu comecei a chorar muito, assim, muito, muito, muito. E era um choro que eu não queria chorar, sabe? Era um choro que vinha, assim, era tipo uma Espontâneo, emoção, né? sei lá, não sei explicar. Então eu passei, tipo, pelo menos uns 30 minutos da minha visita, que eu fiquei 4 horas lá, chorando, sabe? E aí eu tinha levado a câmera para fazer o vídeo, né? E aí a gente se dividiu em 2 grupos, tipo, estavam os meus amigos, que são 3, né? Esse meu amigo, a minha amiga e a minha prima. Eu e meu marido, a gente estava na frente porque eles estavam enrolando muito, sabe? E a gente queria, tipo, ver tudo logo para ir embora. E eu também estava filmando. E aí eu comecei a ter, tipo, umas impressões, não chegava nem a ser visão, porque eu não sou aquele médium clarividente que vê claramente. Eu tive uma outra visão física, assim, durante a vida. Então eu comecei a ter umas impressões estranhas de pessoas que eu estava vendo que não estavam lá. Então, tipo, eu tô sentada aqui, e aí aqui pelo canto de olho tem uma pessoa. Quando eu olho, não tem mais, sabe? Então eu comecei a ter essas impressões primeiro num lugar que tem tipo um bagulho assim, um poste assim onde as pessoas eram enforcadas. Então a gente estava parado ali e eu via tipo assim pelo canto do olho umas pessoas penduradas. Meu Deus. Aí quando eu olhava não tinha nada. Aí eu comentei com meu marido, eu falei, você tá vendo, tipo, de vez em quando assim umas pessoas e tal? Ele falou, não tô vendo não. Beleza. Ele é, tipo, super, assim, ele não é cético, ele acredita em bastante coisa, mas ele não enxerga tanto quanto eu, sabe? Tem tanta sensibilidade. E, tipo, nos muros, assim, tem os postes onde ficavam os guardas, né? E aí, quando eu passava perto desses muros, no poste, parecia que eu via o guarda armado, sabe? E aí eu olhava, assim, de farda, né? Eu olhava, não via nada, assim, sabe? Então, foram algumas coisas que eu vi enquanto eu estava passando, que me deixaram um pouco perturbada. Só que teve uma em específico que eu vi nitidamente, tem um lugar lá, eu não vou saber falar o nome, tá? Eu nem li o nome, mas é um lugar onde eles estavam fazendo os primeiros testes com o gás, que Sei. foi utilizado na câmara de gás posteriormente. Então eles pegavam, tipo, os piores prisioneiros, colocavam ali no subsolo de um galpão, e ali eles mantinham essas pessoas presas e eles colocavam gás na cela das pessoas. Tanto que até hoje tem o cheiro do gás, tá? Então, Sério? o dia que eu fui lá, tipo, tem várias placas de não acenda fósforo, não risque fósforo, não acenda isqueiro, porque o bagulho pode explodir, porque tem gás ainda lá. Porque como é no subsolo, não Fica deu ali, né? vazão ainda pro gás, sabe? É um fedor, é muito ruim ali. E aí, no que a gente desceu assim, o esquema é o seguinte: você desce umas escadas, aí você passa por várias celas e tem um vidrinho redondo para olhar. E aí, toda cela que eu passava, eu olhava no vidrinho. Normal, tava todo mundo fazendo isso, eu fiz também. E aí, eu olhei em 3, assim, não vi nada lá dentro, só que em uma em específico, tipo, eu fiquei meio chocada, porque eu olhei e vi uma pessoa lá dentro. Aí eu pensei, não, peraí, isso deve ser uma holografia que eles colocaram para fazer sei lá, para contar a história, né? Pensei. Aí eu olhei de novo, não tinha nada. Então, realmente, tem alguma coisa ali, sabe? Assim, tipo, o que tem em todos os lugares. Só que como ali o clima é mais pesado por causa do sofrimento das pessoas,
aí eu acho que você tem mais acesso àquela energia, sabe? Principalmente as pessoas que são mais sensíveis, mais receptivas e tal. A boa é que eu saí de lá e a gente estava com muita fome, e esses meus amigos são muito alto astral, né, com a minha prima e tudo. Aí a gente foi comer e a gente foi comer num lugar super legal e a gente distraiu a cabeça, sabe? Mas a visitação mesmo foi horrível, assim, pesado, é um lugar que eu não quero voltar mais. É igual o 11 de setembro, também Sim. estive no Tem um memorial. memorial lá, né? É parecido, e eu também tive uma crise de choro lá dentro. Só que o Auschwitz é bem pior. Tipo, não tem comparação. O Rodox falou que aqui também, né, aqui em São Paulo, aquele do acidente da TAM, onde tem um memorial Sim, aqui verdade. em frente ao aeroporto, Ah, falou o galpão ali, sei. É, Tem gente que fala tem- assim, tem- do edifício Joelma. Sim, que houve Ah, o pessoas edifício Joelma, gritando. já estive nele, é bem bizarro. que houve Eu fui pessoas fazer uma gritando entrevista ainda. uma vez numa empresa que é no Joelma de agora. E eu achei bem esquisito também. Fazer entrevista de emprego? Elevadores. É, tipo, Pelo a amor de Deus, agência de Carol. RH era no Joelma. Não, era o RH, não era pra trabalhar lá. Ah, tá. Que isso, cara. Era só escritório ali. Eu sabe? falo, Não, pelo não. amor de Deus, você realmente se atrai pra essas coisas, não é O possível. negócio tá bem difícil pra você fazer a entrevista e trabalhar no Joelma. Se ajuda, cara. A gente recebeu aqui o Joshua Stru, que ele é sobrevivente do Holocausto, né? Nossa. E- Ah, eu acho que eu vi, mas eu não assisti, eu Então, só vi a thumb. Meu, vou te falar. coisas que ele Ele é um conta, né? senhor, lógico. Ele tem prática, ele já tem 90 anos. Não é um papo que, igual a gente tava conversando aqui. Ele tem É a. mais difícil Ele também. tem muita memória, então assim, ele tem a necessidade de se explicar mais. Mas assim, é algo que você ouve. Se você ouvir e você entrar na história ali, você vê o quão cruel foi aquilo. E principalmente, assim, a gente fala muito sobre o que rolou em campo de concentração, sobre os soldados, sobre o próprio Hitler, mas a gente esquece de falar sobre as pessoas que acreditavam naquilo tudo e hostilizavam os judeus na rua. Ele fala que ele Na era rua, sim. que ele era pequeno, ele tinha 7, 8, 9 anos, não sei. Ele foi comprar pão pra mãe dele e 3 ou 4 garotos mais velhos pegaram ele na rua e começaram a bater nele, né? Mas ele morava no Brasil? Não, ele tava na Romênia. Ah, tá. Na Romênia. Começaram a bater nele lá e o nariz dele começou a sangrar, e ele, pequeno, criança, e eles falavam pra ele, judeu, você matou Jesus, e ele inocente falava, não fui eu que matei Jesus. Ai, fui- tadinho. Você tem que ver, é uma história que corta o coração, cara, ele falando aquilo. É. Corta o coração. E infelizmente a gente ainda vê hoje em dia tantas pessoas, às vezes até apoiando, né? Não tô falando que foi o caso do Monark, que não foi. Mas pessoas apoiando aí Você viu- isso.